Num reencontro de antigos alunos, você perdeu uma rodada de verdade ou desafio e teve que ligar para a pessoa de quem mais se arrepende. Eu ouvi a voz masculina urgente do outro lado da linha. Ele perguntou: se eu me divorciar agora, você me daria uma chance? A voz do homem do outro lado era firme. Sim. Ao ouvir essa resposta, o silêncio tomou conta do salão. Todos pensaram que eu ficaria tão furiosa que viraria a mesa, mas, para a surpresa de todos, apenas tirei o anel do meu dedo anelar calmamente. Mas, nós ainda não nos casamos, não é tarde demais. Então, vamos terminar. Vou abrir caminho para ele. Depois de dizer isso, antes que ele pudesse falar, já tinha me virado para sair. No meio do caminho, liguei para meus pais, que estavam longe em Jinbei. Pai, mãe, eu concordo em voltar para casa para me casar. Meu tom era firme e calmo. Ótimo, Yanzi, finalmente entendeu. Você é a única herdeira do Grupo Pei. Se você não tivesse insistido em ficar fora para ganhar experiência por mais alguns anos, já teria se casado e assumido os negócios da família. Seu pai e eu já tínhamos encontrado o pretendente perfeito. Ouvindo o tom aliviado dos meus pais, senti um pouco de culpa. Meu tom suavizou-se inconscientemente. Vou fazer o que vocês mandarem. Tudo bem, que tal marcarmos o casamento para 19 de janeiro? Quando você volta? Quer conhecer seu futuro cônjuge antes? Podemos agendar um encontro para vocês em breve. Minha mãe continuou falando sem parar, o que me deu um pouco de dor de cabeça. Chu, quem? Eu realmente não me importo. E não tenho nenhum interesse. Então, interrompi minha mãe, quero voltar para a família Pei mais cedo para ajudar vocês. O casamento arranjado é apenas algo a mais, não preciso conhecê-lo. Apenas organizem o casamento. Voltarei um dia antes do casamento. Assim que terminei de falar, a porta do quarto foi aberta por alguém de fora. Ouvindo o barulho, virei-me inconscientemente e vi Amengial entrando, franzindo a testa. Casamento? Que casamento? Diante de sua expressão confusa, desliguei o telefone, é claro. Inventei uma desculpa qualquer, uma amiga vai se casar e me pediu para ser dama de honra. Ouvindo isso, a expressão no rosto de Amengial suavizou e ela não perguntou mais nada. Ela colocou o telefone na mesa e foi para o banheiro. Um momento depois, o som da água começou a ecoar. O telefone na mesa começou a tocar. Ouvindo esses toques incessantes, hesitei por um momento. Abri o telefone dela. Assim que abri, uma mensagem apareceu na tela. Era de alguém salvo como Jin Mian. Você ainda se lembra do que disse naquele dia? Você realmente está pensando em se casar com Pei Yanzi? Essa frase fez meu coração apertar e minhas mãos paralisarem por um momento. Suavemente deslizei para cima. Então, uma mensagem que Amengial enviou há 10 minutos atrás apareceu diante dos meus olhos. Jin Mian. Daqui a 33 dias será seu aniversário de 28 anos. Você se lembra do que me prometeu naquela época? Coloquei o telefone de volta no lugar, recostei-me no sofá e muitas lembranças passaram pela minha mente. Quando eu tinha 18 anos, minha tia voltou para o país para se casar e eu também voltei e entrei na universidade e para aproveitar melhor a vida universitária e por segurança, nunca contei a ninguém sobre minha identidade. Na festa de boas-vindas do meu último ano, para ajudar meus colegas de quarto, improvisei um acompanhamento musical no palco. Terminada a música, peguei meu instrumento e desci do palco. Ao abaixar a cabeça, vi Amengial. Ele estava vestindo uma camisa branca e segurando um buquê de flores, esperando na porta. Seus olhos brilhavam enquanto me olhava e sorria, perguntando se ele podia adicionar minhas informações de contato. Hesitei por um segundo. E concordei na hora. Depois disso, os dois se comunicavam todos os dias e se encontravam em vários lugares de vez em quando. No terceiro mês em que nos conhecemos, Amengial tomou a iniciativa de demonstrar seu afeto. O amor havia florescido. Apaixonar-se à primeira vista. Não havia motivos para eu não concordar. Os dois começaram a namorar assim. Namoramos dos 21 aos 28 anos. Durante esses 7 anos, minha família começou a me pressionar para voltar para um casamento arranjado. Depois de me recusar várias vezes, tentei sondar seus pensamentos algumas vezes, mas sempre que o assunto casamento era mencionado, Amengial evitava o assunto como se fosse uma cobra venenosa, sem nunca mencioná-lo. No começo, pensei que ele simplesmente não queria entrar no casamento ainda. Mas depois de várias vezes, também percebi que algo estava errado. Foi até que, cerca de 2 semanas atrás, conversando depois de uma festa, ouvi a verdade. Acontece que a pessoa no coração de Amengial sempre foi seu amigo de infância, Song Jinian. Infelizmente,
O pretendente era apaixonado, mas a moça não. Song Jinyan sempre o considerou apenas um amigo. A razão pela qual ele tomou a iniciativa de se aproximar de mim foi porque, na noite em que nos conhecemos, Song Jinyan estava com outra pessoa e minha aparência tocando o piano no palco se assemelhava um pouco ao tipo de pessoa que ele admirava. Para consolar sua decepção e para provocar Song Jinyan, ele me escolheu. Nos anos seguintes, Song Jinyan teve dezenas de relacionamentos intermitentes. Sempre que ouvia a notícia de seu término, An Menjiao tinha vontade de procurá-lo, mas antes que ele pudesse falar, Song Jinyan já havia encontrado um novo alvo. A tristeza em seu coração se intensificou. Assim, 7 anos se passaram em círculos. Ainda não tínhamos terminado. An Menjiao nunca desistiu de esperar que Song Jinyan mudasse de ideia. Esperando a frase que Song Jinyan disse quando eram jovens como uma piada, Menjiao, espere até meus 28 anos. Se nós dois ainda não estivermos casados, que tal tentarmos ficar juntos? Então, ele perguntava isso para ele uma vez por ano. E este ano, finalmente chegou o dia que ele esperava, o 28º aniversário de Song Jinyan. Olhando as conversas no celular dele, eu sorri. Em 33 dias, será o 28º aniversário de Song Jinyan. E também o dia que escolhi para mim mesma, terminar, voltar para casa e casar. O vi entrar no escritório. Então me levantei, apaguei a luz e voltei para a cama. Não sei quanto tempo se passou. No quarto escuro, ouvi passos muito leves. O celular, brilhando fracamente, foi colocado no criado mudo. Alguém se deitou atrás de mim. Depois, um longo silêncio. Até que ouvi uma respiração simples e rítmica ao meu lado. Abri os olhos. Levantei a mão, peguei o celular dele e abri a interface de conversa original. Apenas 4 palavras a mais, pensando constantemente. Uma frase muito simples. Mas consigo imaginar em que estado o Menjiao estava ao digitar essas palavras. Provavelmente mordendo levemente os lábios, os olhos fixos na tela, digitando uma série de palavras com seriedade. E depois apagando, ponderando cuidadosamente as palavras, com medo de que seus sentimentos fossem facilmente percebidos, e com medo de que seus sentimentos não fossem percebidos. Essa atitude cuidadosa e cautelosa só aparece quando ele está diante de Song Jinyan. Pensando, um sorriso amargo apareceu no canto da minha boca. Afinal, pensando na promessa dos 28 anos. Afinal, esperando que Song Jinyan concordasse em se casar com ele. A noite inteira. Eu fechei os olhos e não consegui dormir. Depois que amanheceu, ouvi um farfalhar ao meu lado. Eu abri os olhos. Saia do trabalho mais cedo hoje. An Menjiao estava passando creme para as mãos. Olhou para mim com uma expressão confusa. Aconteceu alguma coisa? Silêncio por um tempo. Só então falei lentamente. Hoje é seu aniversário. Você se esqueceu. O corpo de An Menjiao enrijeceu. Só então ele assentiu. Durante esses últimos meses, An Menjiao estava sempre pensando na promessa dos 28 anos com Song Jinyan, não se importando com mais nada. Agora, até se esqueceu do próprio aniversário, pensando nesses 2 meses, em que me esforcei para preparar uma surpresa, mas em vão. Senti um toque de autodepreciação no meu coração. O banquete já está preparado. Todos concordaram em vir. Não dá para cancelar. Este banquete de aniversário foi planejado há 3 meses. Naquela época, eu ainda não sabia que ele tinha outra pessoa no coração. Se eu soubesse antes, eu não teria feito. Ouvindo minha explicação, por um tempo, An Menjiao não disse mais nada. Pegou o celular e saiu do quarto. Antes de se virar, eu vi ele franzir levemente a testa. Depois de chegar à empresa, fui primeiro ao escritório do supervisor. Entreguei minha demissão. Quando saí, vendo o pedido de demissão na minha mão, o escritório estava em polvorosa. Yanzi, você vai embora. Como você pediu demissão tão de repente? Já encontrou outro emprego? Tão decidida. Será que vai voltar para herdar as fábricas? Ouvindo a preocupação de todos, eu larguei as coisas na minha mão, sorri levemente e disse, vou voltar para me casar. Os colegas assentiram em concordância. Qingao, que sempre foi próxima de mim, aproximou-se e perguntou, Yanzi, sua namorada finalmente concordou em se casar? Por que essa mudança repentina? Eu não me importei em explicar mais. Então mudei de assunto. Obrigado a todos pelos cuidados nesses anos. Mais tarde, vou convidar todos para jantar. Depois do trabalho, jantei por 2 horas com 4 ou 5 colegas. Quando cheguei ao hotel, já eram 8 horas.
Correndo o mais rápido que pude, cheguei à porta do camarote. Estava prestes a abrir a porta. A conversa vinda de dentro me fez parar. Está tão frio lá fora. Mengial foi buscar quem? Quem mais poderia ser? Song Jinyan. Eu estava perto agora e ouvi. Song Jinyan disse que voltaria hoje, então ele foi buscá-lo ansiosamente. Sério? Então Mengial não está feliz da vida? Hoje é o aniversário de 28 anos dele. Em pouco mais de um mês, Song Jinyan também fará 28. Ele está voltando agora. Será que ele está realmente vindo para cumprir a promessa? Ouvi dizer que Song Jinyan está solteiro de novo. Parece que é quase certo. Eu digo, ele realmente voltou. Mas se eles realmente ficarem juntos, o que vai acontecer com Pei Yanzi? Escondemos isso dela por tanto tempo. 7 anos. Ele nem sabe quem é Song Jinyan e ainda ama Mengial incondicionalmente. O que se pode fazer? Quem mandou Mengial se apaixonar perdidamente por Song Jinyan? Se Song Jinyan aceitar o compromisso, Pei Yanzi será dispensada com toda certeza. Só resta culpar a má sorte dele. Ainda bem que ele não tem nenhum histórico complicado. Se terminarem, será fácil de resolver. Apesar de eu ter sido impecável com vocês e com Mengial todos esses anos, nós somos amigas de Mengial. Definitivamente ficaremos do lado de Mengial. Quando a hora chegar e eles realmente terminarem, não vamos tornar as coisas difíceis para Mengial. Vamos aparecer em nome dela e oferecer um carro e uma casa, como uma espécie de compensação pelo término. Eu ouvi em silêncio por metade do tempo, sem fazer nada. Talvez já estivesse me preparando para partir. Eu não estou tão triste como há 2 semanas atrás. Na verdade, acho engraçado. A Mengial quer terminar comigo. E ainda pede para uma amiga minha aparecer para resolver tudo. O que foi esse relacionamento que eu tive nesses 7 anos? Que pena que desta vez sou eu quem vai partir primeiro. Eu estava do lado de fora da porta. Nesse momento, alguns garçons chegaram empurrando bebidas. Eu rapidamente recuei alguns passos. No momento em que a porta se abriu, a discussão lá dentro parou abruptamente. Eu entrei sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Cumprimentei e conversei com todos por um momento. Mengial entrou novamente, acompanhado por um homem estranho. Olhando para aquela figura que se parecia com ele em uns 30 ou 40%. Eu silenciosamente servi 2 taças. Mengial passeou com o homem pela sala. E finalmente parou na minha frente e apresentou. Este é um amigo de infância meu. Song Jinyan. Ouvindo a apresentação, Song Jinyan estendeu a mão generosamente, olhando para o gesto amigável dele. Eu também estendi a mão. No momento em que as 2 mãos se apertaram, Mengial hesitou por um momento. Só então continuou a falar, esta é minha amiga, Pei Yanzi. Ao dizer essas palavras, Mengial já estava se preparando para que eu ficasse brava. Mas o desenvolvimento das coisas excedeu suas expectativas. Eu não tive nenhuma reação. Apenas levantei a cabeça e olhei profundamente para ele, depois retirei minha mão. Dei 2 passos para trás, mantendo distância dos dois, com um leve sorriso no rosto, muito apropriado. Senhor Song, olá, sou Pei Yanzi, amiga de Mengial. Depois de nos apresentarmos, a sala ficou animada novamente. Song Jinyan era extrovertido e se dava bem com todos. Com uma taça de vinho na mão, ele ia de um lado para o outro. Ele puxou um grupo de pessoas para beber e jogar. Quando ficou animado, ele pegou um guardanapo e pediu para alguém lhe dar pedaços de melancia. Mengial não pensou 2 vezes e pegou um pedaço com seu garfo e entregou a ele. Song Jinyan também não pensou muito, virou a cabeça e comeu alguns pedaços, depois pegou seu copo, bebendo metade de uma taça de vinho tinto. Eu estava sentada a alguns metros de distância, olhando para Mengial, segurando aquele copo com força, bebendo vinho sem parar. E toda vez que ele bebia, era exatamente no lugar onde a boca de Song Jinyan havia tocado. No final, ele já estava um pouco bêbado, mas o clássico ritual de aniversário não poderia faltar. Todos cantaram parabéns e pediram para ele se levantar, apagar as velas e fazer um pedido. A sala barulhenta ficou em silêncio instantaneamente. Eu me levantei e trouxe pessoalmente o bolo, coloquei as velas, olhando para os 28 escritos nas velas. Mengial massageou as têmporas, como se quisesse dissipar a embriaguez. Seu olhar, que já estava um pouco vago, varreu a sala e então ele levantou um dedo. Este ano, no meu aniversário, eu não quero fazer um pedido, vamos mudar para uma pergunta. Enquanto falava, ele olhou apenas para Song Jinyan, e aquele olhar nada sóbrio, mas incrivelmente ardente, caiu diretamente sobre ele. Jinyan, você também vai fazer 28 anos em breve.
Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem namorada? Assim que essa frase saiu, todos os espectadores começaram a se entreolhar, diante de todos os lados. Os olhares curiosos se voltaram. Song Jinyan ficou ligeiramente atordoado e respondeu a ele. Não, no momento. Após uma breve hesitação, não se sabe quem gritou surpreso. O quarto explodiu instantaneamente. Algumas amigas bêbadas se levantaram, empurrando o Mengial, também bêbado, e começaram a dançar com ele. Observando essa cena caótica diante de mim, sentei-me ereta e imóvel, desempenhando o papel de uma amiga comum que está sendo enganada, completamente inconsciente. A festa de aniversário continuou até a madrugada. Quando todos foram embora, eu ajudei a Mengial a entrar no carro. Ela estava imersa na alegria anterior, caindo em meus braços. Disse muitas coisas sinceras. Jinian, não vá. Fica comigo, por favor, porque todos os outros podem e eu não. Jinian, você sabe o quanto eu gosto de você? Eu esperei por você por muitos e muitos anos. Todo dia estou esperando por você, Jinian. O motorista da frente ouviu tudo e sorriu secretamente o caminho todo. Ao sair do carro, ela me viu segurando uma mulher bêbada. E ainda brincou. Jinian, sua namorada te ama muito. Eu dei um leve sorriso ao motorista. Em vez de ser indiferente, ela ama muito Jinian. Mas eu não sou Jinian. Acordando de uma noite de bebedeira, Mengial se lembrou do que aconteceu na noite passada. E começou a se explicar para mim. Yanzi, ontem, assim que cheguei ao clube, me deram muita bebida. Eu posso ter dito muitas coisas confusas. São todas promessas feitas sob a influência do álcool. Não leve a sério. Eu não esperava que ela ainda se lembrasse do que aconteceu na noite passada, nem que ela inventasse uma desculpa tão esfarrapada. Mas eu ainda cooperei com sua atuação de forma calma e racional, e acenei levemente com a cabeça. Está tudo bem, eu sei. Não sei porquê. Olhando para meu rosto calmo e sem emoção, e relembrando minha reação quando me apresentou a Song Jinyan ontem, Mengial inexplicavelmente se sentiu um pouco nervosa. Depois de pensar um pouco, ela sempre sentiu que algo estava errado. Ela rapidamente mudou de assunto. Ontem eu estava ocupada bebendo com todos e te esqueci. Yanzi, você está um pouco brava? Que tal sairmos para um encontro depois do trabalho hoje? Não estou brava. Tenho algo para fazer à tarde. Não vou. Vendo que eu recusei tão rapidamente, Mengial ficou ainda mais insistente em me compensar. Eu não pude resistir, então tive que concordar. À noite, eu troquei de roupa e estava prestes a sair quando uma mensagem de informação repentinamente chegou. Yanzi, você não contou para sua namorada sobre sua demissão? Ela acabou de vir te procurar e parece estar muito brava agora. Antes que eu pudesse terminar de ler a mensagem, o telefone de Mengial tocou, olhando para a tela piscando. Um traço de solenidade brilhou em meus olhos. Depois de hesitar por um momento, ainda apertei o botão de atendimento. A voz furiosa de Mengial veio do telefone. Seu colega me disse que você pediu demissão e vai se casar. Enquanto eu ainda estava pensando em que desculpa usar para explicar, Mengial continuou a repreender friamente. Eu te disse. Eu não tenho planos de me casar agora. Ela pensou que eu estava forçando o casamento? Não admira que estivesse tão irritada. Só então eu percebi e expliquei pacientemente. Eu estava apenas brincando com meus colegas. Eles podem ter levado a sério. É que eu tenho estado um pouco cansado ultimamente e quero descansar um pouco. Ouvindo isso, a voz de Mengial finalmente voltou ao normal. Não faça esse tipo de piada no futuro. Eu murmurei em concordância e então ouvi Mengial perguntar onde eu estava e se ela deveria vir. Eu estava prestes a dizer o endereço quando de repente ouvi uma risada extremamente fraca, que se parecia muito com a de Song Jinyan. A palavra coquei pairou em minha boca por um momento e se transformou em não precisa. O telefone foi desligado rapidamente. Olhando para a tela que escurecia gradualmente, um sorriso irônico apareceu no canto da minha boca. Se você realmente quisesse vir me procurar, por que o telefone seria desligado tão rapidamente? Apenas perguntando por educação. Por que eu levei a sério? Eu comprei um carro e cheguei ao restaurante combinado. Depois que o garçom ouviu meu nome claramente, ele me levou direto ao restaurante no último andar. Ao abrir a porta do camarote, havia uma mesa cheia de pratos. Mas não havia ninguém à vista. Vendo meu olhar confuso, o garçom explicou respeitosamente. A senhorita ligou 10 minutos atrás para pedir a refeição e disse para você comer primeiro. Ela tem um assunto urgente e pode se atrasar. Lembrando da ligação agora há pouco, uma expressão de compreensão apareceu em meu rosto. Assunto urgente.
Provavelmente foi acompanhar Song Jinyan de novo. Na verdade, não é uma mentira, afinal, para ela. Contanto que seja acompanhar a pessoa que ela ama, qualquer coisa insignificante é considerada um assunto urgente. Eu não fiquei muito preocupada e entrei diretamente no camarote. O garçom abriu os talheres diligentemente para mim, apresentando os pratos um por um. Olhando para a mesa cheia de frutos do mar, eu estreitei ligeiramente os olhos. Naqueles anos na Europa, eu não me acostumei com a comida ocidental e costumava comer frutos do mar, e fiquei um pouco farta. De volta ao país, eu ainda não me adaptei muito bem. Se eu costumava comer com ela, vendo esses pratos, eu provavelmente a agradaria, mas agora eu não quero mais me maltratar. Eu acenei com a mão e pedi ao garçom para retirar tudo diretamente. O garçom hesitou por um momento e ainda disse a verdade. Sr. Pei, esta mesa já foi paga pela Sra. Men. O preço é muito caro. Tem certeza que não quer? Se retirar tudo, o restaurante não reembolsará. Eu ergui as sobrancelhas, peguei um cartão da minha bolsa e entreguei. Eu sei, retire tudo. Peça novos pratos. Pode passar este cartão. Não se preocupe, eu posso pagar. Até o final da refeição, Amengial não apareceu. Eu também não me preocupei em esperá-la. Paguei e fui para casa. Mal cheguei na metade do caminho, várias mensagens foram enviadas. Yanzi, você pode passar a noite fora hoje? Jingnian voltou repentinamente para o país. A casa antiga não teve tempo de ser arrumada, não dá para morar lá. Muitas lâmpadas também estão quebradas. Ela vai estar um pouco desconfortável, não pode ficar sem ninguém para cuidar dela. Eu queria que ela passasse a noite aqui. Pode ser? Ao mesmo tempo, preciso cuidar de Song Jingnian, e ao mesmo tempo tenho medo que ela descubra. Nossa relação é realmente interessante. Desta vez, eu não estava com vontade de cooperar com ela atuando, então perguntei diretamente, ela não é sua amiga? Por que você tem que esconder nossa relação? Você quer esconder até quando? A mensagem foi enviada há muito tempo. Só então recebi uma resposta. Amengial não deu nenhuma explicação, apenas respondeu com uma data. 18 de janeiro. Se fosse antes, é claro que eu não saberia por que ela escolheu este dia. Mas agora eu sei. Dia 18 é o aniversário de Song Jingnian. Se naquele dia Song Jingnian se comprometer em um relacionamento e ficar com ela, então ela provavelmente não hesitará em terminar comigo. Se Song Jingnian não concordar com ela naquele dia, então ela se familiarizará em me pedir em casamento, usando um tom hesitante para perguntar a verdade. Se for rejeitada, ainda tem eu, o namorado oficial, para dar suporte. Pode dizer uma piada honesta, seja para avançar ou dar um passo para trás, ela terá uma solução perfeita. Eu até a admiro um pouco. É uma pena que eu não queira mais ser a pessoa que a eleva em seu relacionamento. Não respondi mais e desliguei o celular diretamente. Então peguei o endereço de um hotel. Bebi um pouco de vinho antes de dormir. Só acordei à tarde. Eu queria ver as horas, mas quando liguei o celular, dezenas de novas mensagens apareceram. A maioria delas foi enviada por Amengial. Amengial dorme e já é tarde. Além disso, quem entre eles não sabe que Song Jingnian é a pessoa que Amengial guarda no coração? Ela se importaria com a minha vida ou morte? Enquanto eu estava pensando, o telefone de Amengial tocou. O tom não era dos melhores. Yanzi, Jingnian está apenas vindo para passar uma noite. Você precisa ficar tão brava? Mesmo que você esteja infeliz, não deveria expressar sua insatisfação dessa forma. Eu também não estava com vontade de explicar mais. Então arrumei uma desculpa. Não estou insatisfeita. O celular descarregou e desligou sozinho. Se fosse antes, Amengial provavelmente teria acreditado no que eu disse. Mas hoje, não sei por que, ela de repente suspeitou e perguntou de volta. Eu me levantei imediatamente para levar remédio para ela. No ano passado, ela foi para o exterior em uma viagem de negócios com um fuso horário de 7 ou 8 horas. Amengial não conseguia se lembrar da minha hora local. Às 3 ou 4 da manhã, ela me ligou perguntando sobre um documento. Eu suportei o sono e me levantei para ligar o monitoramento e ajudá-la a encontrar. 3 meses atrás, eu fiz uma cirurgia de apendicite. Assim que saí da mesa de cirurgia e o efeito da anestesia ainda não tinha passado, a mensagem dela foi enviada. Eu ainda pedi à enfermeira para trazer de volta. Aceitar passivamente. Uma a uma. Todas são provas de que eu a amo ao extremo.
É uma pena que, não importa o quanto eu contribua, ela não consegue ver. Pensando nisso, meu tom inevitavelmente carregava um pouco de autodepreciação. Só estou com medo de que, quando você precisar de mim, eu não esteja lá. Você não deveria precisar de mim ontem. Ouvindo meu tom ambíguo, Amengial ficou ligeiramente atordoada no fundo do coração. Estamos juntas há 7 anos. Eu a sigo em tudo e a ouço muito. Nós duas nunca brigamos ou ficamos vermelhas de raiva. Muitas coisas que ela não quer explicar, eu nunca a forcei a perguntar. Mesmo que às vezes eu fique um pouco chateada, se ela me acalmar um pouco, eu ficarei bem. Normalmente, desde a vida diária até jantares e encontros, eu cuido dela em tudo, se eu for sincera comigo mesma. Amengial tem que admitir que eu sou um namorado quase perfeito, lembrando-se de como eu costumava ser boa para ela. O tom dela não pôde deixar de se suavizar um pouco. Eu sei, eu estava preocupada demais agora há pouco. Então minhas palavras foram tão duras. Desculpa, Yanzi. Onde você está agora? Eu vou te encontrar. Eu não queria vê-la agora. Apenas disse que não precisava. E peguei um carro para voltar para casa. Assim que cheguei em casa, a babá me disse. Amengial acabou de sair. Sem precisar adivinhar, eu sabia que era provável que Song Jingnian a tivesse chamado novamente. Sentindo o cheiro do perfume masculino que permanecia no ar, não perguntei para onde ela tinha ido. Pedi pessoalmente para a babá abrir as janelas, para ventilar bem. Nas próximas 2 semanas, não vi Amengial novamente. Eu parecia ter esquecido que ela era minha namorada, sem fazer uma ligação, sem responder a uma mensagem. Através do círculo de amigos de Song Jingnian, eu sabia claramente seus paradeiros, mas eu não queria questionar para onde ela foi. Nem queria investigar o que ela estava pensando. Para mim, cada dia em Xangai agora são apenas contagens regressivas. Não tenho vontade de gastar mais energia com alguém que está destinado a se despedir. Na noite de Ano Novo, nevou do céu e eu estava de bom humor. Passei a noite assistindo filmes na frente da janela panorâmica. Às 10 da manhã, os fogos de artifício do lado de fora da janela estalaram e trovejaram. Eu estava um pouco cansada, deitei-me de volta na cadeira de balanço e estava navegando no Moments. Na frente da porta do quarto, que estava silenciosa a noite toda. De repente ouvi passos. Apoiei-me na cadeira e me sentei e vi a Mengial, que estava completamente embriagada, voltar. Ela entrou cambaleando e jogou um monte de sacolas que carregava na mão. No sofá e então as abriu uma por uma na minha frente. Estes são 2 cachecóis que acabei de comprar. Está nevando muito lá fora. Yanzi, você está com frio? Yanzi, este é um Rolex que comprei outro dia. Um presente de ano novo para você. Você gosta? Enquanto dizia isso, ela me entregou os presentes que tinha na mão. Toda a minha depressão desapareceu. Ela tirou o cachecol e o jogou fora e então começou a pegar na minha mão e pedir desculpas. Desculpe. Estive muito ocupada esses dias e não tive tempo de voltar para te ver. Você está com raiva de mim de novo? E da última vez, eu não deveria ter te deixado plantada. Yanzi, você me perdoa, por favor? Vamos ficar bem no futuro. Enquanto dizia isso, Amengial também se aproximou para me beijar. Eu não suportava o cheiro de álcool nela e também não sabia que tipo de loucura ela estava tendo, então a enganei para que entrasse no quarto com muito esforço. Depois que ela adormeceu, arrumei as sacolas espalhadas por toda a sala e então peguei meu celular. Uma mensagem após a outra no Moments mostrando afeto, entre as quais a que mais me atraiu foi a de Song Jingnian. Os 9 quadrados que ela postou. Os 9 quadrados são todas fotos de si mesma com uma garota na neve. A legenda também é muito interessante, conhecer uma nova pessoa amada na primeira neve. Vendo isso, todas as minhas dúvidas foram resolvidas. Não é de admirar que Amengial voltasse de repente bêbada e tomasse a iniciativa de me agradar. Acontece que a pessoa que ela gosta começou um novo relacionamento de novo. Bem, se não fosse por isso, como ela se lembraria de mim, essa velha amiga? Um traço de ironia brilhou em meus olhos. Levantei a mão e tirei o relógio do meu pulso. E o joguei na mesa. Nos dias seguintes, Amengial mudou como uma pessoa diferente. Ela não foi a lugar nenhum e ficou em casa o tempo todo, dizendo que ficaria comigo. Assim que eu me sentia um pouco desconfortável, ela ficava obedientemente ao meu lado e me massageava. Quando eu olhava para os anúncios de viagens por mais tempo, ela começava a planejar para me levar para viajar depois do ano novo. Talvez ela tivesse se machucado. E desta vez ela estava me tratando com mais cuidado do que antes, mas eu não seria mais tocada por ela.
Eu a observei silenciosamente, interpretando o papel de uma namorada qualificada, observando-a se ocupando. Por minhas poucas palavras, sem nenhum remorso em meu coração, este último período de tempo. Que ela desse tudo isso, apenas para pagar suas dívidas do passado. Pensando assim, eu não tinha mais nenhum fardo psicológico. Depois que a neve parou, a mãe P enviou os estilos de vários ternos. E me perguntou qual eu gostava. Segurei meu celular e virei as fotos uma por uma, ampliando-as, olhando os detalhes das roupas. Talvez eu estivesse muito concentrada, não percebi nem um pouco quando a Mengial caminhou levemente até mim. Só quando ela pegou meu celular que eu me virei e vi a expressão dela escurecer instantaneamente. Roupa de noivo? O que você está olhando para a roupa de noivo? Eu comecei a mentir sem piscar. Não te contei da última vez? Um amigo vai se casar em breve. O vestido de noiva dela teve um problema. E ela está escolhendo um novo. Ela quer que eu ajude a aconselhar, vendo que minha expressão não era diferente. A Mengial dissipou lentamente suas dúvidas, me devolveu o celular e perguntou de passagem. Eu até esqueci. Qual é a data do casamento? Eu vou te acompanhar para participar. Olhando para a expressão séria dela, uma expressão muito sutil apareceu no meu rosto. 19 de janeiro. Você realmente quer ir? Ouvindo essa data, a Mengial ficou um pouco atordoada. Eu a observei fixamente, esperando pacientemente por sua resposta. Depois de um longo silêncio, ela forçou um sorriso para me responder. Este apartamento à beira do rio já tem 6 anos. Minhas coisas encheram o quarto. Eu só escolhi as coisas que comprei. E as coloquei na mala. Além dessas coisas, eu não levei nada. De qualquer forma, voltar para Jinbei é meu território. Se faltar alguma coisa, eu compro de novo. Deixe essas coisas aqui. Ocasionalmente, quando a Mengial se recupera, ela mexe nas minhas malas. Depois de ver as coisas dentro, ela nunca perguntou nada. Eu sei que agora ela está ansiosamente esperando pelo convite de Song Jinian para sua festa de aniversário. Fundamentalmente, não percebia que eu estava furtando muitos pertences pessoais, contanto que aqueles antigos itens de casal que eu valorizava como tesouros ainda estivessem expostos, ela nunca desconfiaria de mim. Nunca mais voltarei. Afinal, aos olhos dela, meu amor por ela já havia chegado ao ponto de dar a vida por ela. Como ela poderia ativamente suspeitar que eu realmente estava partindo? Com uma atitude de desapego, eu arrumei tudo com extrema facilidade. 18 de janeiro. O tempo estava sombrio e nublado. Parecia que ia chover. A Mengial acordou bem cedo e estava sentado no sofá, ficando de olho no celular o tempo todo. Eu acordei um pouco mais tarde, sentada à mesa tomando café da manhã. A babá olhou para o tempo e perguntou: Sr. Pei, parece que vai chover. Deveríamos ir para o aeroporto mais cedo. Ao ouvir isso, a Mengial levantou a cabeça. Inconscientemente perguntou: ir para o aeroporto fazer o quê? Amanhã vou a um casamento. Você disse que ia pensar sobre isso antes. Já decidiu, eu expliquei casualmente. Observando a Mengial em silêncio. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente dizer: é muito longe. Não vou. Deixo você no aeroporto. Para essa resposta, eu não estava surpresa. Terminei de comer a última torrada, limpei minhas mãos e voltei para o quarto para pegar minha bagagem. A Mengial mal tinha colocado o cinto de segurança quando o celular dela tocou de repente. A Mengial abriu apressadamente. No segundo seguinte, entre suas sobrancelhas normalmente frias, revelou-se uma alegria que era difícil de esconder. Ela largou o celular e desabotoou o cinto de segurança. Abriu a porta do carro. Depois de sair do carro, ela percebeu o que ela estava fazendo e rapidamente se inclinou para me explicar. Yanzi, algo aconteceu de repente na empresa, preciso ir resolver primeiro. Deixe o motorista te levar para o aeroporto. Estando juntas por tantos anos, pelo olhar vacilante dela, eu podia facilmente perceber que ela estava mentindo. Não a confrontei, apenas acenei levemente com a cabeça. Enquanto esperava pelo motorista, abri minhas redes sociais. Quando o motorista chegou, a Mengial também havia trocado de roupa, vestindo um vestido de noite branco, sentando-se animadamente no carro esportivo ao lado. Ela baixou a janela do carro e acenou para mim. Perguntou quando eu voltaria. Uma vez que eu partisse, eu não voltaria mais. Eu sorri e não respondi, apenas acenei com a mão. Felizmente, a Mengial não se importou,
dirigindo o carro esportivo rapidamente. Eu sentei no banco do passageiro, observando o carro esportivo sumir de vista. Então eu disse baixinho ao motorista: vamos. Uma garoa começou a cair, molhando a janela do carro, embaçando a visão. Eu não conseguia mais ver claramente tudo ao redor, e eu também não queria mais ver. No meu coração, eu silenciosamente disse adeus. Adeus para sempre. Antes de embarcar, recebi um telefonema do meu pai. Yanzi, que horas você chega? Deixa o motorista te pegar. Eu também queria chegar em casa mais cedo, então não recusei. Não dormi bem ontem à noite. Assim que entrei no avião, fiquei um pouco sonolenta. Dormi durante as 2 horas de voo. Depois de acordar no pouso, coloquei um chapéu e óculos de sol. Assim que saí do portão de desembarque, fui parada. Senhorita Pei, Pei Yanzi. Ouvindo essa voz nítida, eu meio adormecida acenei levemente com a cabeça. Foi o tio Pei quem me pediu para te buscar. Eu estreitei os olhos e olhei para ela, pensando que ela deveria ser a motorista, mas como ela era uma garota bonita. Assim que entrei no carro, encostei-me na janela e cochilei novamente. Quando acordei, vi uma vila desconhecida pela janela do carro, com um forte tom de dúvida na voz. Onde estamos? Esta não é minha casa, certo? Vendo minha reação, a garota bonita riu levemente. Ainda não hoje, mas amanhã será. Para ser mais precisa, é a casa de núpcias. Casa de núpcias. Só então é que eu realmente entendi o fato de que me casaria amanhã. Tive uma leve sensação. Eu murmurei um ó e abri a porta do carro, descendo, caminhando lentamente em direção à casa. Ela me seguiu. Enquanto isso, eu ainda admirava a paisagem do jardim. Enquanto lhe fazia perguntas. Você sabe o nome do meu noivo? Ela olhou para mim surpresa. Ainda assim me respondeu. Suvantan. Eu franzi a testa. Por que não me lembro? Qual família rica em Jinbei tem o sobrenome Su? Talvez estivesse vagando há muito tempo no exterior, e já não entendesse a situação em Jinbei. Eu me consolei e fiz algumas perguntas importantes novamente. Onde é o local do casamento? Vila da Paz. Que horas é o banquete amanhã? 11 da manhã. Resposta rápida e imediata. Estou muito satisfeito com a competência deste motorista. Olhando para o portão bem à minha frente, me virei para pegar a mala. Certo. Pode voltar primeiro. Amanhã, venha me buscar no horário para buscar a noiva. Dito isso, a pessoa à minha frente não respondeu, nem mostrou qualquer intenção de ir embora. Achei um pouco estranho. Estava prestes a perguntar o que mais ele queria, quando a voz da minha mãe veio repentinamente da varanda acima. Yanzi voltou. Suba para ver seu quarto de núpcias. Rapidamente levantei a cabeça e cumprimentei alguns familiares. Puxei a alça da mala para sair, mas não se moveu nem um pouco. Vendo meu movimento, minha mãe acenou com a mão. Ah, subam juntos. Vocês vão se casar amanhã, não há nada de que se envergonhar. O motorista exibindo o casamento. Essa percepção me deixou imediatamente atordoada no lugar. Recobrei totalmente a consciência, tirei o chapéu e os óculos de sol e olhei para ela. Justamente quando me deparei com aqueles olhos sorridentes. Vendo o choque nos meus olhos, Suvantan também entendeu o motivo. Tomou a iniciativa de estender a mão para mim. Esqueci de me apresentar, Sr. Pei. Eu sou Suvantan. Forcei um sorriso sem jeito e rapidamente estendi a mão. E apertei a dela, com um tom de voz cheio de consciência pesada. Me desculpe. Acabei de acordar e confundi você. Pei Yanzi. Suvantan sorriu. Com uma voz incrivelmente leve, sem se importar nem um pouco. Não tem problema. Teremos muito tempo no futuro para nos conhecermos lentamente. Antes de entrar no camarote, Amenjiao abaixou a cabeça para arrumar a saia, alisando cuidadosamente cada prega. O celular vibrou algumas vezes. Ela pegou e viu que era uma mensagem do motorista, dizendo que o Sr. Pei já havia embarcado. Hesitando repetidamente, ela ainda enviou uma mensagem. Lembre-se de avisar quando chegar em segurança. Depois de organizar seus sentimentos, Amenjiao respirou fundo e abriu a porta. Os olhos de Amenjiao se fixaram na figura no centro, a figura que tanto a fazia suspirar. Seu coração estava batendo mais rápido involuntariamente. Aproximou-se rapidamente. Através de algumas pessoas, ouviu alguns rapazes ao lado, parecendo zombar de algo. Jinian, hoje você tem que nos mostrar ela, certo? Escondeu por tanto tempo. Por que tanta pressa? Espere até fazer o pedido. Definitivamente deixarei vocês boquiabertos. Fazer um pedido. Lembrando-se de um mês.
Das coisas que aconteceram em seu banquete de aniversário, os olhos de Amengial de repente revelaram algumas expectativas. A brincadeira aos 16 anos, será que vai se tornar realidade hoje? Nas últimas horas, Amengial esteve pensando nisso, bebendo nervosamente alguns goles de vinho, quando o bolo foi empurrado para cima. Suas mãos estavam tremendo levemente. Algumas melhores amigas a cercaram, com um leve sorriso inexplicável nos olhos. Mengial, o sonho está prestes a se tornar realidade. Como você se sente? Amengial abaixou a cabeça, sorrindo sem dizer nada. Tangogo também estava assistindo à agitação. E de repente se lembrou de algo. Levantou a mão e colocou no ombro dela. E se acontecer? O que vai acontecer com Pei Yanzi? Na festa de aniversário de Song Jinyan, ao ouvir meu nome. O sorriso de Amengial parou abruptamente, e um pouco de culpa surgiu em seu coração. Algumas amigas viram que sua expressão estava errada. E rapidamente a confortaram. Não tem problema, terminem. Terminem agora. De qualquer forma, ela é apenas um garoto comum, fácil de lidar, certo? Se ela causar problemas, nós ajudamos você a resolver. Mengial, pode ficar tranquila. Sob o incentivo de algumas pessoas, Amengial pegou o celular e digitou algumas palavras. Mas seus dedos pararam no botão de enviar. Vendo-a hesitante, todos ficaram um pouco ansiosos. Seguraram a mão dela e apertaram. Logo, me avise quando receber a mensagem. Abaixo. Apareceu uma nova mensagem. Nós terminamos. As duas mensagens foram separadas por 3 horas. Calculando o tempo, meu avião deveria ter pousado. Deveria ser possível ver essa mensagem em breve, certo? Amengial ainda estava pensando, mas elas a puxaram diretamente para o centro. Na canção de feliz aniversário de todo o local. Antes que Amengial pudesse reagir, Song Jinyan juntou as mãos e fez um desejo sinceramente. Espero que aos 28 anos tudo corra bem e que eu possa fazer o pedido do próximo ano com Zivei. O rosto de Amengial, que estava sorrindo no segundo anterior, instantaneamente ficou extremamente pálido. E quem mais na sala é Zivei? Jinyan, ainda não apresentou para todos conhecerem? No meio da agitação, um leve rubor tingiu o rosto de Song Jinyan. É a minha nova namorada. Assim que terminou de falar, a porta do bar foi aberta de fora, e uma mulher bem apessoada, vestindo um vestido roxo, entrou lentamente. Ela sorriu para todos e disse, olá a todos, sou a namorada de Jinyan. Xia Zivei, declarando isso publicamente. Song Jinyan sorriu e pegou na mão da nova namorada, partilhando pequenos detalhes do namoro com os amigos. Amengial estava sentado num canto, bebendo um copo atrás do outro com a melhor amiga. Bebendo, bebendo, e, como esperado, a pessoa ficou bêbada. Tanguo cambaleou ao levantar-se. Aproximou-se de Song Jinyan, sob o olhar surpreso de todos, defendeu a sua melhor amiga. Song Jinyan, já te esqueceste da tua promessa Amengial? Ao ouvir isto, uma pitada de curiosidade também brilhou no rosto de Xia Zivei. Promessa? Que promessa? A expressão de Song Jinyan tornou-se extremamente feia num instante, mas Tanguo estava bêbada demais para se importar. Vários outros melhores amigos também se aproximaram para apoiar. Tu prometeste a Mengial que irias ficar com ela aos 28 anos. Sim, todos nos lembramos. Vais ser um traidor. O rosto de Xia Zivei, que originalmente continha um sorriso, tornou-se lentamente frio. Ela virou a cabeça e olhou profundamente para Song Jinyan. Ah, sério? Como é que uma piada de bêbado pode ser levada a sério? Além disso, eu disse isso quando estava solteiro, mas agora tenho namorada. Como é que isso pode contar? Song Jinyan negou veementemente, sem pensar 2 vezes, cada palavra, atingindo o coração de Amengial como um machado. Ele cobriu o peito, que doía ao extremo, com uma mão e apoiou-se no sofá com a outra para se levantar. Sob o olhar de todos, riu-se sedutoramente. Sim. Não conta. Tu tens namorada, e eu também tenho namorado. Piadas, são todas piadas. Algumas palavras fizeram o sorriso reaparecer no rosto de Xia Zivei. Ele assentiu, pegou na mão de Song Jinyan e aproximou-se de Amengial, mostrando uma expressão como se nada tivesse acontecido. Parece que é mesmo um mal-entendido. Já ouvi dizer que o CEO tem namorado. Por que não o trouxe hoje? A mente de Amengial estava em branco, mas ainda assim forçou um sorriso e encontrou o olhar dele. Ele voltou para participar num casamento, não teve tempo. Ao ouvir isto, Xia Zivei assentiu, como se entendesse. Por outro lado, uma pitada de desagrado brilhou rapidamente nos olhos de Song Jinyan, e o seu tom estava cheio de desconfiança.
Namorado? Quem é? Já voltei para o país há tanto tempo. Como é que nunca te ouvi mencionar? Ao ver aquele rosto, Amengial já não conseguia dizer uma palavra. Tangu aproximou-se para o amparar, mas naquele dia ambos disseram que eram apenas amigos comuns, apenas uma pequena briga de namorados. Song Jinian, tu já tiveste tantos relacionamentos, ainda não entendes isto? Uma frase fez o rosto de Song Jinian ficar vermelho e branco. Ele levantou a cabeça e olhou para Tangu, incapaz de engolir a raiva. É precisamente porque já vi muito que estou a pensar em perguntar mais algumas coisas. Já que vocês dizem que é namorado, por que não ligo para ele e pergunto? É bom para eu conhecer o meu novo cunhado. As expressões de Amengial e das suas melhores amigas ficaram instantaneamente escuras. Inconscientemente, lembraram-se daquela mensagem de separação de agora a pouco. Só de olhar para as suas expressões, Song Jinian tinha total certeza. Tirou diretamente o telemóvel, encontrou o meu WeChat e fez uma chamada de voz. As mulheres sabiam que o segredo ia ser revelado e queriam todas subir para tirar o telemóvel, mas Xia Zivei era muito protetor. Ela colocou-se diretamente à frente. Song Jinian não hesitou em aumentar o volume ao máximo, abrindo o altifalante para toda a sala. A sala ficou silenciosa de repente, restando apenas o toque. Amengial encolheu as mãos nas mangas, cerrando-as firmemente em punhos. Ela orava em silêncio no seu coração, rezando para que eu não atendesse a chamada, rezando para que eu ainda não tivesse visto aquela mensagem. Durante o toque de 1 minuto, Amengial sentiu que o coração ia saltar do peito. Quando a chamada automática estava prestes a terminar, todos estavam com expressões estranhas e intrigantes. E a chamada foi atendida. A minha voz suave e com um toque de surpresa veio do altifalante. Senhor Song, algum problema? A expressão de Amengial rapidamente ficou pálida, contrastando fortemente com o rosto sorridente e indecifrável de Song Jinian. Não é nada, é que hoje é o meu aniversário. E ouvi dizer que és o namorado de Mengial, que iria convidar-te para te juntares a nós. Houve um breve silêncio no telemóvel. Amengial estava tão nervosa que quase não conseguia respirar. Peço desculpa, estou em Jinbei agora, provavelmente não consigo ir. Ao ouvir que o meu tom ainda era normal, Amengial adivinhou que eu ainda não tinha visto a mensagem e relaxou um pouco. Mas as minhas palavras não terminaram aí. Eu dei um pulo significativo, com um tom sorridente. A propósito, já terminei com Amengial, Sr. Song, não se engane. Terminaram? Quando é que aconteceu? O tom de Song Jinian estava cheio de surpresa e alegria maliciosa. Há pouco tempo. Talvez há 10 minutos atrás. Recebi a mensagem de separação dele, ainda não tive tempo de responder. Sr. Song, por favor, transmita uma mensagem a ele. Sr. Pei, isso é problemático. Feliz 28º aniversário. E desejo que todos os amantes se casem. Não sei se foi intencional ou não, quando enviei minhas bênçãos. Pronunciei as palavras 28 anos com emoção. Parecia que eu estava indicando a todos que já sabia dos detalhes internos. No entanto, ninguém no local ousou perguntar. Só podiam assistir impotentes enquanto o telefone desligava. Que truque sombrio! A atmosfera na sala caiu para um ponto de congelamento instantaneamente. Ficou em silêncio por bons 5 ou 6 minutos. No final, Xia Zivei se apresentou para fazer as pazes. Brindou a Amengial com uma taça de vinho antes de deixar o assunto passar suavemente. Depois de despejar a última gota de vinho na boca, Amengial deixou cair a taça de vinho pesadamente e saiu da festa de aniversário com algumas amigas. Antes de sair, vagamente, ele ouviu Xia Zivei fazer algumas perguntas. Jinjian, este Sr. Pei é de Jingei? Ouvi dizer que parece ser. O que foi? Nada. Jingei tem um Pei. Parece familiar. Talvez eu esteja sendo muito sensível. Assim que saíram, várias amigas se reuniram. Puxaram a Mengial para outro camarote e começaram a consolá-la. Está tudo bem, Mengial. É bom não se casar com um homem como Song Jinjian. Caso contrário, com todas as ex-namoradas que ele teve nos últimos 7 anos, o banquete de casamento teria que ser separado, para ser honesto. Um rei do mar que ama um e depois outro como esse provavelmente causaria problemas se você realmente se casasse com ele. É melhor ficar com Yanzi. Sim, sim. O que Yanzi não tem que seja melhor que Song Jinjian? Ela definitivamente estava com raiva hoje, então disse essas coisas. Mengial, volte e a console bem. Explique mais. Ela gosta tanto de você que definitivamente será compreensiva. Com a ajuda delas, atirando estrelas. O humor deprimido de Amengial se estabilizou um pouco. Ela pegou seu telefone,
me encontrou e pensou em uma mensagem para enviar. Yanzi, eu estava jogando com todos agora e o castigo era terminar com meu namorado e depois pedir para alguém ligar para ver sua reação. Não leve a sério. Há quanto tempo você está em Jinbei? Você se hospedou em um hotel? Ou está ocupada arrumando o local do casamento? Você volta amanhã ou depois de amanhã? Devo ir te buscar? A mensagem foi enviada por um longo tempo, mas não houve resposta. Os olhos de Amenjiao estavam fixos na tela, seu coração estava caótico. Algumas pessoas trocaram olhares. Então pediram uma caixa de vinho para persuadi-la a beber, tentando distraí-la. Ah, casamento? Definitivamente ocupada demais para se soltar. Menjiao, não pense demais. Yanzi responderá quando estiver livre. Eu estou certa. Se ela realmente estiver com raiva, então amanhã suas amigas irão com você a Jinbei. Peça desculpas pessoalmente. Quando recebi essas duas mensagens, eu estava na sala acompanhando Suvanta experimentando vestidos de noiva. Eu cliquei e vi a primeira linha e não pude deixar de rir. Ela foi capaz de inventar uma desculpa como essa no local. Sua mente é realmente ágil. É uma pena que eu não acredite em uma única palavra agora. Eu consigo imaginar a cena de Amenjiao sendo rejeitada por Song Jingni em público e perdendo a cara para vir me encontrar, juntamente com aquela ligação inexplicável. Talvez a cena tenha sido ainda mais emocionante. Naquele momento, de repente senti um pouco de pena de não ter conseguido testemunhar essa cena pessoalmente. Dei um leve suspiro e Suvanta, que estava arrumando a bainha do vestido, levantou a cabeça ao ouvir o som. O que foi? Este vestido de noiva não é bonito? Então pedirei a alguém para enviar um novo. Eu balancei minha mão e rapidamente expliquei. Não precisa. É uma pena ter perdido uma boa peça por causa do casamento. Que pena. Boa peça? Que boa peça. É conveniente me contar? Embora eu tenha muita vontade de compartilhar. Mas também sei que não é apropriado mencionar a ex-namorada na frente da noiva. Então pensei em mudar de assunto. Eram alguns amigos em Xangai comemorando seus aniversários e houve alguns mal-entendidos. Não é nada demais. Vamos nos preocupar com o casamento primeiro. Vendo que eu não estava disposta a falar mais, Suvantan também não achou bom perguntar mais. Foi até a sala de estar pegar alguns doces e ficou comigo a tarde toda. Você está com um pouco de fome? Coma alguma coisa primeiro. Espere até terminarmos. Eu vou sair com você para comer. Você quer comer alguma coisa? Eu realmente estou com um pouco de fome. Então perguntei a outra pessoa se ela queria comer alguma coisa, anotei tudo e depois saí para organizar. Enquanto fazia o pedido, caí em contemplação. De acordo com as informações que acabei de obter, Suvanta é a terceira filha do grupo Sul de Jinbei. 2 anos mais nova que eu. Ela tem uma irmã 2 anos mais velha que ela. Sua outra irmã é 5 anos mais velha que ela. Atualmente, ela é a vice-presidente do grupo Sul. Ela também foi criada por sua irmã mais velha, então seu caráter é digno. Ao contrário de sua segunda irmã, que é uma rainha do mar, ela troca de namorado todos os dias. Nos últimos anos, as famílias Pei e Su têm interagido com frequência. A família Pei também realizou várias inspeções e investigações antes de tentar propor um casamento. De acordo com a mãe Pei, Suvanta apenas olhou para minha foto e concordou. Parecia muito satisfeita comigo. Eu não concordo com essa afirmação. Afinal, terminei meu relacionamento anterior. Voltei para me casar porque realmente queria ajudar a família Pei. Do começo ao fim. Eu nunca me importei com este casamento. Só pensava em continuar se pudesse, e me divorciar se não pudesse. É apenas um casamento de conveniência. Nem eu nem Suvantan tivemos escolha. Então eu não acho que ela possa ter se apaixonado por mim à primeira vista como minha mãe disse. E depois de passar uma tarde juntos. Embora ainda não pudesse dizer que estávamos em conflito, eu conseguia sentir, nos pequenos detalhes, que essa noiva era boa. A aparência não precisa ser mencionada, naturalmente de primeira classe, e quanto ao temperamento e vivacidade. Pelo que parece até agora, ela é muito gentil e bondosa, cuidadosa e atenta em tudo o que faz. Também entende de relações humanas. No geral, em relação a essa noiva que caiu do céu, estou satisfeito. Além da satisfação, há também um toque de surpresa. Parece que o olhar dos meus pais ainda é bom. Depois de beber a noite toda, a primeira coisa que Amenjiao fez ao acordar foi abrir o celular para ver se eu havia respondido. Mais de 10 horas se passaram. A caixa de bate-papo ainda estava completamente vazia. Ela esfregou os olhos com força e arremessou o celular na parede com raiva. Imediatamente acordou todos.
Apenas olhando para suas ações, todos ficaram imediatamente sóbrios. Tanguo foi a primeira a reagir e ligou diretamente para a secretária para reservar 6 passagens aéreas o mais rápido possível para Jinbei. Não esperava que Pei Yanzi também gostasse de brincar desses truques de fingir indiferença. Não se preocupe. Meng Jiao, vamos com você para trazê-la de volta. Vários outros também se reuniram para confortá-la. O humor de Meng Jiao melhorou um pouco. Ela saiu do bar e foi direto para o aeroporto. No caminho, Meng Jiao olhou para os altos edifícios à distância, atordoada, sentindo um pouco de remorso no coração. Se soubesse que seria uma alegria vazia, teria concordado em ir para Jinbei ontem. Quanto mais pensava nisso, mais desanimada ela se sentia, só conseguindo se acalmar à força. É bom não ter ido para a cidade. Ouvir Song Jinian dizer essas palavras pessoalmente, ela também desistiu completamente. Nestes mais de 10 anos esperando por ele. Inúmeras vezes ela quase desistiu, mas por causa da promessa dos 28 anos, ela sempre manteve uma réstia de esperança. Especialmente depois de ficar comigo, ela quase teve um colapso mental, sem saber com que rosto me encarar. Este namorado que é tão dedicado a ela. Agora, é hora de fazer a escolha final entre essas duas opções. Ela perguntou gananciosamente a algumas amigas: se eu não conseguir agradar Yanzi hoje, quero tentar propor casamento. O que vocês acham? Ao ouvir a palavra casamento, as amigas arregalaram os olhos. Casar com Pei Yanzi? Com os negócios da família dela, seus tios e tias não concordariam, certo? Ela é boa, bonita e tem um bom temperamento, mas acho que namorar está bom. Casar realmente não seria digno de você. Embora várias pessoas estivessem jogando água fria, Meng Jiao não ouviu nada. Ela recostou-se na cadeira, com sua mente repetindo incessantemente os momentos de felicidade que tivemos juntos no passado. Depois de completar 25 anos, a cada poucos meses, eu mencionava o casamento de forma velada para testar sua opinião. Ela sabia o que eu pensava. E também sabia que minha família estava me pressionando. Decidida a propor casamento em Jinbei, ela enviou uma mensagem para a assistente, pedindo para ela filmar aquele par de alianças que causou sensação na internet há algum tempo. Antes de embarcar no avião, a assistente disse que o par de alianças foi leiloado por 900 milhões. Um par de alianças, leiloadas por um preço tão alto? Meng Jiao ficou um pouco surpresa. Perguntou o nome do comprador. A assistente respondeu com um Su, família Su de Jinbei. Lembrando desse sobrenome famoso nesse círculo, Meng Jiao ficou um pouco sem palavras. Mas ela tinha alguma ligação com a segunda senhorita da família Su, então ligou para perguntar. Fui eu quem leiloou as alianças. Minha irmã está se casando hoje, então dei de presente para os noivos. Como presente de felicitações. Meng Jiao, você perguntou tarde demais. A terceira senhorita Su também está se casando hoje. Como todas as coisas boas acontecem no mesmo dia. Um traço de surpresa brilhou nos olhos de Meng Jiao, mas ela ainda ponderou suas palavras. E disse muito educadamente, eu sinto muito, bebi demais e esqueci de leiloar. A segunda senhorita foi educada. Já que a terceira senhorita está se casando, por favor, transmita meus parabéns. Não sei qual jovem mestre é tão sortudo. Ao ouvir seu elogio, uma risada alegre veio do telefone da segunda senhorita Zhou. Minha irmã está se casando com um Pei da família Pei. É uma combinação perfeita, feita no céu. Pei. Ao ouvir essa palavra, Meng Jiao pensou em mim. Eu também sou um Pei. Será que vou participar do casamento da família Su com a família Pei? Entre os Pei de Jinbei, tenho algum amigo próximo? Meng Jiao teve. Muitos pensamentos estranhos surgiram. Assim que ela desceu do carro, sendo atingida pelo vento frio do inverno, eles desapareceram completamente. Ela balançou a cabeça, levantou a mão e apertou as têmporas, jogando esses pensamentos confusos para trás. Como um garoto normal, como eu se envolveria com a família Pei? Depois que o avião pousou no aeroporto da capital, Meng Jiao me ligou. Eu ainda não tinha me recuperado da bebedeira. E havia um barulho confuso vindo dos arredores. Meu tom não era muito bom. Minha ex-namorada está ligando especialmente. Tem algo acontecendo? Só de ouvir essa forma de tratamento, Meng Jiao se lembra do que aconteceu ontem. A pressão arterial até subiu, mas ela sabe que agora não é hora de perder a paciência. Então, ela reprimiu a raiva e explicou pacientemente. Yanzi, aquela frase de término de ontem foi apenas uma piada. Você pode acreditar em mim? Fui interrompida no meio da frase. É mesmo? Não me importo se é um jogo, só acredito no que vejo.
Não precisa explicar, estou muito ocupada agora, não tenho tempo para conversar à toa com você. Depois de falar, não me importei com a reação dela e desliguei o telefone diretamente. Amenjial ficou com o rosto preto de raiva com a minha atitude. Tangogo a persuadiu e arrastou para dentro do carro. Não briguei no telefone, espere até nos encontrarmos e diga algumas palavras doces. Tudo ficará bem em breve. As melhores amigas se revezaram para aconselhar a irmã, e o carro saiu da garagem subterrânea. O motorista perguntou o endereço, e todos ficaram surpresos ao ouvir isso, olhando uns para os outros com os olhos arregalados. Ninguém sabia onde era o local do casamento. Tangogo queria que Amenjial ligasse novamente para perguntar. Com medo de que os dois brigassem, ela teve que usar seu próprio celular para ligar. Yanzi, chegamos a Jinbei. Onde é o local do casamento? Alguns segundos depois, uma voz feminina veio do celular. É só vir para a mansão Pinguã. Ao ouvir essa voz estranha, um traço de desagrado brilhou nos olhos de Amenjial. Ela pegou o celular diretamente e queria perguntar quem era, mas o telefone foi desligado. Vendo isso, Tangogo só conseguiu encontrar algumas desculpas para acalmá-la. Você não conhece o tipo de pessoa que Yanzi é? Ela não disse que estava ocupada agora. Ela está ocupada. Talvez tenha simplesmente colocado o celular na mão de um amigo. Não fique com ciúmes por isso. Ao ouvir isso, a expressão de Amenjial melhorou. O banquete de casamento está sendo realizado aqui. Amenjial começou a ficar apreensiva, e aqueles pensamentos que teve antes de embarcar no avião continuaram surgindo. Será que eu realmente vim como uma parente distante para o dote? 10h30. O casamento está prestes a começar. Os convidados estão tomando seus lugares um após o outro. Eu estou na varanda do último andar. Este casamento foi planejado e organizado por Suvanta. Ela se dedicou muito, mas só hoje, vendo com meus próprios olhos, percebi que o que minha mãe disse pode não ser mentira, e até mesmo foi um pouco sutil. O casamento entre as famílias P e Su. Em teoria, todas as famílias importantes e influentes do meio viriam assistir à cerimônia, e os presentes de boas-vindas enviados pela recepção. Ainda são cadeados de ouro puro feitos em forma de coração, um para cada convidado. Essa extravagância deixou-me um pouco chocada, mesmo tendo crescido no exterior. Alisei o cabelo que estava bagunçado pelo vento e estava prestes a expressar alguns sentimentos. Suvanta se aproximou, com a voz cheia de preocupação. Está frio lá fora. É melhor entrar. Assenti a seguir para dentro do quarto. Ela me trouxe uma xícara de café quente. Alguém ligou agora dizendo que chegou a Jinbei e perguntou onde era o local do casamento. É seu amigo? Precisamos enviar alguém para buscá-los na entrada. Que amigo? Um traço de diferença brilhou em meu rosto, e rapidamente peguei meu celular para verificar o histórico de chamadas. Ao ver a palavra Tangu, a expressão em meu rosto instantaneamente ficou um pouco estranha. O telefonema de Tangu. Ela chegou a Jinbei. Suvanta ainda não entendeu o que aconteceu e acenou levemente com a cabeça. Um sorriso ambíguo surgiu no canto da minha boca. Não precisa buscar, eles entrarão sozinhos. Há muitas pessoas no local. Eu vi que há muitas câmeras escondidas nas montanhas próximas. Acho que ainda devemos enviar alguém para reforçar a segurança, para evitar que algo aconteça. Suvanta não pensou muito e concordou. Antes de sair, ela me entregou as alianças de casamento. Observando-a sair do quarto, a risada que eu estava reprimindo há muito tempo finalmente ousou se expressar livremente. Amenjial correu para participar do meu casamento. Não consigo imaginar quando ela me vir no palco. Quão maravilhosa será sua expressão. Ela levantou a caixa de alianças em sua mão e a abriu. Depois de ver as alianças lá dentro, ela ficou ligeiramente atordoada. Eu tinha visto este par de alianças em uma revista 2 meses atrás, e compartilhei com o Amenjial. Naquela época, eu ainda estava imaginando que um dia eu me ajoelharia na frente dela e pediria sua mão em casamento. Quem poderia imaginar que apenas meio mês depois, eu descobriria sobre seu caso com Song Jinyan. O casamento e as alianças que eu ansiava há muito tempo, agora eu os possuo. Quanto à escolha da noiva, é melhor mudar. Hoje, não tenho mais nenhuma saudade de tudo o que aconteceu nos últimos 7 anos, apenas sorte. Às 11 horas em ponto, o casamento começou pontualmente, sob os olhares de todos. O pai de Su pegou a mão de sua filha e caminhou lentamente até o local, entregando-a ao meu lado. Depois de completar os rituais anteriores passo a passo, logo chegou a hora de trocar as alianças. Suvanta pegou a aliança e estava prestes a colocá-la em mim. De repente, houve um tumulto abaixo do palco.
Olhei para cima ao ouvir o barulho e vi a Amengial de relance. Ela estava como uma louca, afastando as pessoas que a impediam, com os olhos vermelhos fixos no palco. O rosto inteiro estava distorcido e irreconhecível, e algumas amigas a seguiam na investida, gritando meu nome. Essa reviravolta repentina atraiu a atenção de todos os convidados, e os olhares de todos percorriam o palco e a plateia. Diante dos olhares maldosos que vinham de todas as direções, eu estava muito calma. Virei a cabeça para olhar para Suvanta. Vendo sua expressão de raiva e incompreensão, expliquei rapidamente: desculpe. São minhas amigas. Podemos pausar o processo do casamento por alguns minutos para eu ir aconselhá-las? Suvanta hesitou e acenou com a cabeça. Acenei para parar todos os funcionários, e os seguranças já haviam dominado os arruaceiros. Eles estavam prestes a arrastá-los para fora quando me viram levantar a mão para sinalizar, então pararam. Do começo ao fim, o olhar de Amengial estava fixo em mim, sem nunca se desviar. Vendo-me vestida de noiva, parada calmamente na sua frente, ela não conseguiu mais controlar seu temperamento. Ela rangeu os dentes e me perguntou: você disse que ia participar do casamento de uma amiga, essa amiga é você mesma? Vendo-a tão irritada, não pude evitar querer rir. Geralmente, quando digo que tenho uma amiga, não a trago comigo? Amengial quase riu de raiva com essas duas frases. Ela fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia uma fúria ardente em seus olhos. Essa é a razão pela qual você está se casando pelas minhas costas. O que quer dizer com pelas costas? O casamento entre as famílias Peiço está sendo divulgado na internet há mais de um mês. Amengial, você não acessa a internet? Peiço. Amengial pareceu se lembrar de algo e virou a cabeça bruscamente para olhar a noiva ao lado. O rosto de Suvanta era 50% semelhante ao de sua segunda irmã, Zouyun, e ela exclamou chocada: Peianzi. Você é da família Pei de Jinbei. Eu os observei em silêncio, com muita paciência. Comecei a me apresentar. Para ser precisa, sou a próxima herdeira do clã Pei de Jinbei. Filha única de Pei Shumen e da senhora Yixing, noiva de Suvanta. Alguém aqui tem mais alguma dúvida sobre minha identidade? Essa longa lista de títulos. Silenciou diretamente as 6 pessoas. Essas jovens senhoras de Xangai podem realmente influenciar as coisas. Mas aqui é Jinbei, onde está localizada a capital do império. Seus antecedentes familiares são realmente insignificantes diante das famílias Peiço. Não sei quanto tempo durou o silêncio. Amengial finalmente perguntou com a voz rouca algo que era muito importante para ele. Por que você nunca disse nada antes? Você também escondeu muitas coisas de mim, como os 28 anos. 2 frases deixaram o rosto de Amengial terrivelmente pálido. Ele começou a lutar novamente. Explicando passivamente sem parar: eu posso explicar isso, Yanzi. Eu nunca esqueci Jinia. Mas nesses 7 anos eu... Ele parou no meio da frase. Suvanta, que estava ao lado, observando a situação, interrompeu-o. Levem-nos embora. Depois de instruir os seguranças, ele pegou minha mão e conversou comigo gentilmente. Agora não é um bom momento para relembrar o passado. Yanzi, depois que o casamento terminar, vamos convidar seus amigos para jantar separadamente. Não deixe os convidados esperando. Eu sei que, com sua capacidade, ele deve ter percebido algo estranho nesses poucos minutos. Então ele falou para impedir. No momento em que Amengial trouxe as pessoas, eu já estava preparada para que este casamento fosse arruinado por causa disso. Afinal, a família Su também é uma figura importante no mundo dos negócios. O noivo no local do casamento. Ser perturbado pela ex-namorada é algo que eles absolutamente não podem suportar. Se a confusão aumentasse, eles poderiam cancelar o casamento no local. Vendo as pessoas sendo arrastadas, eu não esperava que Suvanta fizesse uma escolha tão decisiva neste momento crucial. Embora eu tenha concordado com a cabeça, ainda tenho muitas dúvidas no meu coração. Mas agora não é um bom momento para esclarecer as dúvidas. Suvanta me segurou pelo braço e nós dois voltamos ao centro do palco, e uma alegre música de piano soou novamente. Em meio aos parabéns de todos, o casal completou a cerimônia de troca de alianças. No momento em que o buquê foi jogado, muitas pétalas, penas e fitas caíram do céu. A luz do sol brilhante do meio-dia brilhou sobre ela, iluminando seu rosto delicado e deslumbrante. Virei-me e parei de olhar para trás, caminhando em direção ao futuro e ao amanhã. Depois de terminar este grande casamento, estava um pouco cansada e relembrei os eventos do dia. Acho que agora é a hora de ter uma conversa aberta e honesta com ela.
Depois de pensar, falei primeiro. Você tem alguma pergunta para me fazer sobre o que aconteceu hoje? A mão de Suvanta, que estava limpando o rosto, parou. Seus olhos brilhantes me olharam. Se você quiser falar, então eu tenho perguntas a fazer. Se você não quiser falar, então eu não tenho perguntas a fazer. Sua atitude conciliatória e suave me deixou pasma. Pela primeira vez, senti que tinha casado com alguém realmente extraordinário e não pude deixar de observar atentamente. Com tanta confusão no local do casamento, ela não demonstrou qualquer insatisfação e conseguiu manter a calma e reprimir a curiosidade. Respeitar os meus direitos e liberdade, essa magnanimidade realmente me impressionou um pouco e não pude deixar de lhe fazer duas perguntas. Você não está curiosa para saber qual é o meu relacionamento com elas? Você não se preocupa que tudo o que aconteceu hoje possa esconder alguma complicação? Suvanta sentou-se numa poltrona ao lado, com os olhos cheios de calma e curiosidade. Também estou preocupada, mas isso não importa. O importante é que o nosso casamento termine perfeitamente. Você se tornou meu marido e caminharemos juntos por muitos amanhãs. Quanto ao passado, se você quiser compartilhar, ficarei muito feliz. Se você não quiser falar, eu também posso entender. Tudo já passou. Por que se apegar ao que não pode ser desfeito? Por um momento, senti a diferença entre as pessoas e mais uma vez atualizei a minha percepção sobre Suvanta, talvez influenciado por essas palavras dela. Eu também não queria mais esconder nada, então falei abertamente. Aquele grupo de pessoas no casamento eram a minha ex-namorada e algumas das amigas dela. Namoramos por 7 anos. Eu originalmente queria me casar com ela, mas ela sempre gostou de outra pessoa. Depois que soube, decidi terminar e voltar para Jinbei. Por acaso, meus pais estavam me pressionando para casar. Então eu concordei casualmente. Ontem terminei oficialmente com ela. Ela não sabia que eu estava acompanhando a família. Então ela veio ao local do casamento e fez uma cena. Ouvindo isso, uma expressão muito sutil apareceu no rosto de Suvanta. Terminar ontem e casar hoje, não é um pouco precipitado? Talvez seja um pouco precipitado. Mas você e eu estamos apenas em um casamento de conveniência. Contanto que, aos olhos dos outros, mantenhamos uma relação conjugal estável. Não está tudo bem? Enquanto dizia isso, meu rosto estava cheio de uma expressão natural. Olhei para o sorriso nos lábios de Suvanta e perguntei: você não está preocupada com o tipo de pessoa com quem está se casando por conveniência? Não estou muito preocupada. Só quero herdar o grupo P o mais rápido possível. O coração de Suvanta estremeceu violentamente. Ela me olhou fixamente por um longo tempo e depois assentiu levemente. Depois daquele dia, talvez nos demos muito bem. Em público, sendo arrastados para fora pelos seguranças. Amenjiao nunca havia sofrido tal humilhação em sua vida. As outras amigas também não se saíram muito bem. Várias pessoas foram jogadas na porta da mansão. Enfrentando a expulsão de dezenas de seguranças, elas ousavam estar zangadas, mas não ousavam falar. E na parte inferior dos degraus, havia centenas de repórteres carregando câmeras, todos lutando para conseguir uma reportagem sobre o âmbito deste casamento do século. Alguns com um olhar atento reconheceram Amenjiao à primeira vista e imediatamente se aglomeraram para entrevistar a senhorita An. Você também foi convidada para participar do casamento da senhorita Su e do Sr. Pei? Você não parece muito bem. Por favor, o que aconteceu lá dentro? Alguém tomou à frente e uma multidão de repórteres se aglomerou para tirar fotos e entrevistar. O humor de Amenjiao já estava extremamente ruim e agora ela foi fotografada em uma situação tão embaraçosa. Instantaneamente furioso, ele empurrou diretamente a pessoa que estava na frente dele e derrubou várias câmeras. Ele foi embora furioso com as pessoas. Naquela noite, o incidente de Amenjiao agredindo um repórter foi parar nas manchetes de notícias de entretenimento. A reputação do grupo despencou da noite para o dia. Artigos negativos surgiram um após o outro. A família gastou dinheiro, mas não conseguiu impedir. Quando o telefonema de Song Jinia chegou, ele se trancou no quarto do hotel, bêbado e cheirando a álcool. Menjiao. Eu vi nas notícias que a pessoa que se casou com a família Su é Pei Yanzi. Ele é da família Pei. E daí? Depois de obter uma resposta afirmativa, a voz de Song Jinian continha um toque de alegria. Agora há pouco, Zivei me disse que a proposta de projeto preparada em conjunto pelas 4 famílias, An, Song, Tan e Xia, já foi realizada. Ouvi dizer que a decisão final sobre a implementação deste projeto está em Jinbei, já que você namorou ele por tantos anos. Existe alguma maneira de pedir a ele para ajudar a colocar este projeto em nossas mãos?
Embora a mente de Amengial não estivesse clara, mas ele ainda manteve um último vestígio de razão. Ele zombou, com a voz cheia de desespero. Pedir a ele para ajudar? Ele já se casou com Suvanta. E daí? Vocês não ficaram juntos por 7 anos? Mesmo que tenham terminado agora, ele ainda deve ter um pouco de consideração pelo passado, certo? Tente. O tio acabou de me ligar perguntando onde você está. O tom é muito zangado. Se você conseguir resolver este projeto primeiro, ele também se acalmará. Não se importará com o que aconteceu hoje, certo? Depois de ouvir este conselho, o coração de Amengial amoleceu um pouco, mas ele não ousou concordar diretamente e deu uma resposta ambígua. Depois de desligar o telefone, ele lutou para se levantar, foi ao banheiro lavar o rosto e ficou sóbrio na maior parte. Minutos depois, Tanguo bateu na porta e entrou, puxando-o para começar a discutir sobre este projeto. Ele se encostou no sofá, olhando friamente pela janela. Sua mente estava uma bagunça. Este projeto é um grande pedaço de carne gorda. Várias forças de Jinbei, Xangai e Hong Kong estão competindo por ele. As 4 grandes famílias se uniram para conseguir abocanhar tudo com segurança, e de acordo com as informações coletadas, a pessoa responsável por este projeto é muito provavelmente Pei Ziao, minha tia. Se pudermos usar ela para entrar nessa linha, seria muito mais fácil. Shen Si se aproxima. Amengial ainda decide tentar, não só por causa deste projeto, mas também por motivos egoístas. Ele ainda quer encontrar uma oportunidade de me ver novamente, no segundo dia após o casamento e de obter a certidão. Fui diretamente para a sede do grupo Peixe para assumir o cargo de vice-presidente, para que eu pudesse me adaptar o mais rápido possível. Pei Fu enviou todos os vários secretários e assistentes de nível T8 para mim. Eu li relatórios e documentos o dia todo, e finalmente entendi a situação interna do grupo. Quando voltei a mim, percebi que já estava escuro. Já eram 8 da noite e apenas meu escritório estava iluminado em todo o prédio. Massageei minhas têmporas, peguei meu celular e desci. Assim que cheguei à garagem subterrânea, vi Suvanta esperando ao lado. Por que ela veio? Eu não sabia. Fui até ela e perguntei diretamente. Vantan, você não está ocupada hoje? Suvanta sorriu levemente, com um toque de impotência em sua voz. Hoje é nosso segundo dia de casamento, em teoria. Eu ainda deveria estar de licença de casamento. Ao ouvir isso e relembrar a expressão que ela mostrou ao sair do cartório pela manhã, depois de dizer que iria para a empresa, finalmente entendi o que aquela expressão sutil significava. Fiquei um pouco envergonhada e expliquei algumas coisas. É meu primeiro casamento, não tenho experiência e esqueci essas coisas. Mas licença de casamento, lua de mel e tal, deveriam ser coisas que casais normais se importam, certo? Somos apenas um casamento por conveniência, não deveríamos comemorar, certo? Um traço de decepção imperceptível brilhou nos olhos de Suvanta, mas ela rapidamente ajustou suas emoções. Abriu a porta do carro e sentou-se no banco do passageiro. Se você estiver ocupada, não precisa comemorar, mas afinal estamos casadas. Que tal convidar a grande executiva para jantar? Seu tom carregava um toque de brincadeira, que me fez sorrir involuntariamente. Concordei com um aceno de cabeça e entrei no carro. Este jantar foi marcado em um restaurante ocidental muito famoso. Estava na hora do jantar e nós duas chegamos um pouco atrasadas. Todos os camarotes estavam cheios. Eu também estava com fome e não queria me incomodar mais. Depois de obter o consentimento de Suvanta, nós duas nos sentamos em um canto perto da janela no saguão. Depois de pegar o menu, Suvanta o entregou diretamente para mim e começou a apresentar os pratos especiais deste restaurante. Sob a sugestão dela, pedi 4 ou 5 pratos que eu gostava e entreguei o menu para ela. Suvanta não pediu mais nada. Na minha memória, nas 2 vezes anteriores em que comemos juntas, nossos gostos pareciam ser diferentes. Vendo que ela recusou, fiquei um pouco preocupada que ela não se sentisse confortável e gentilmente a aconselhei. Tem certeza que não quer pedir mais alguns pratos? Meu gosto pode ser um pouco estranho. Você pode não gostar. Cada um tem o direito de escolher a comida que gosta ao comer. Você não precisa pensar tanto. Pode falar o que quiser diretamente. Podemos discutir. Ao ouvir minhas palavras, Suvanta ficou ligeiramente atordoada. Ela baixou os olhos, com uma leve hesitação em sua voz. Podemos discutir qualquer coisa. Eu balancei a cabeça com um olhar franco. Então podemos discutir sobre não cancelar a lua de mel. Vendo sua aparência séria,
Pensei que ela ia fazer algum pedido, mas o que saiu de sua boca foi na verdade a lua de mel, o que me surpreendeu um pouco. Você quer muito ir para a lua de mel? Suvanta olhou para mim em silêncio, com uma expressão gentil em seu rosto. Estivemos ocupadas com este casamento por muito tempo e eu gostaria de descansar um pouco. Os pais de ambas as famílias também esperam que possamos nos aproximar rapidamente. Acho que a lua de mel é uma ótima oportunidade. O que você acha? Ouvindo seu tom sincero, todas as desculpas que eu havia preparado ficaram presas na minha garganta. Para ser justa, Suvantan é uma esposa muito boa, que respeitará minhas opiniões em todos os momentos. A lua de mel é realmente dispensável para mim. Eu também não queria contrariá-la por causa de uma coisinha dessas e concordei. Depois de obter uma resposta afirmativa, o sorriso no rosto de Suvantan ficou ainda mais radiante. Então espere você terminar de se ocupar com isso e eu organizarei quando tivermos tempo. Amengial esperou um dia embaixo do prédio do grupo Peixe e finalmente me viu. Ela me seguiu até o restaurante. Encontrou um lugar para se sentar e queria encontrar uma oportunidade de me ver sozinha. Mas a noite toda, eu não saí do meu lugar. A cena de eu e Suvantan conversando e rindo, servindo comida uma para a outra, a feriu profundamente. Os pratos na mesa foram servidos por 2 horas e ela não tocou em nada, seus olhos fixos no meu rosto com um sorriso gentil. Finalmente, quando levantei para ir ao banheiro, Amengial me seguiu imediatamente e me chamou no corredor. Yanzi, por que você concordou em se casar com Suvantan? Ouvindo essa voz familiar, eu olhei para trás, com um traço de desgosto nos olhos, se bem me lembro. Já terminamos, não é? Meu casamento não é da sua conta. Meu tom indiferente fez Amengial se sentir desprezada, e uma onda de raiva surgiu em seu coração. Mas o casamento entre as famílias Su e Pei foi marcado há mais de um mês, quando ainda não tínhamos terminado. Você já encontrou um substituto. Eu a observei de braços cruzados, meu tom ainda calmo. Sim, Amengial ficou sem palavras. Ela cerrou os punhos. Engolindo à força o ressentimento e o remorso que surgiam em seu peito, ela ainda tinha que se defender. O que aconteceu entre ela e eu não é o que você pensa. Eu sei que ela não gosta de mim. É que nos conhecemos há tantos anos e havia uma promessa, então aconteceu. Era uma obsessão no meu coração. Eu queria ter um bom relacionamento com você. No caminho de volta para Jinbei, eu estava pronto para te pedir em casamento. Eu já escolhi a aliança de casamento. Yanxi, você pode acreditar em mim só mais uma vez? Ouvindo ela dizer essas palavras, só achei engraçado. Fui completamente rejeitado por ela, então ela se lembrou de mim como um plano B? Que pena, já estou casado, Amengial. Vá pedir Song Jinyi em casamento. Talvez ela aceite. Meu tom estava cheio de sarcasmo, o que fez Amengial se sentir ainda mais angustiada. Ela deu um passo à frente e tentou segurar minha mão. Mas eu desviei. Ela nunca gostou de mim. Eu era tolo antes. Não consegui ver através dela até depois daquela festa de aniversário. Nestes 7 anos, me acostumei a ter você ao meu lado. Eu realmente queria me casar com você. Antes, eu achava que ela era astuta e estava em 2 barcos, mas ainda havia alguma sinceridade. Agora, depois de ouvir tudo o que ela disse, você a odeia por não te aceitar, odeia ela por te tratar como um plano B. Você não sente que correu por mais de 10 anos, e seu profundo afeto por ela é visível para o mundo e está quase se comovendo até as lágrimas. Mas enquanto você a odeia, já pensou que você não é essencialmente diferente de Song Jinyan? Ela não concorda com você, te mantém em suspenso, e você se sente ressentido. E você me mantém em suspenso. Vocês são todos farinha do mesmo saco. Por que atuar de forma tão profunda e comovente aqui comigo? Uma cena de não poder voltar ao começo? Em um instante, a cor do rosto de Amengial desapareceu, restando apenas um pálido. Eu não me importo com o que ela está sentindo agora, e não quero continuar a me envolver com ela aqui. Eu não olhei para ela novamente. Me virei e caminhei para o saguão. Quando os dois se cruzaram, Amengial não conseguiu mais se controlar. Ela agarrou minha mão. Minha paciência chegou ao limite e eu a sacudi diretamente. Enquanto os dois se puxavam, o lustre velho e mal conservado no topo de nossas cabeças de repente caiu com um estrondo, caindo direto na minha cabeça. No momento do perigo, Amengial instintivamente me empurrou para o lado. Com um forte estrondo, o lustre de metal de vários quilos atingiu seu ombro, espalhando sangue por toda a parte. Eu, que fui empurrado para longe a alguns metros de distância, encontrei Suvantan, que havia acabado de chegar. Não pude deixar de olhar para trás.
e vi a Mengial deitada em uma poça de sangue. Ela estava encolhida em agonia. Sua mão esquerda cobria firmemente seu ombro direito ensanguentado, e seu rosto estava vermelho de dor. Os garçons que ouviram o barulho avançaram para verificar a condição de Mengial. Suvantan também se aproximou para perguntar se eu estava ferido. Depois de confirmar que eu estava seguro, ela finalmente deu um suspiro de alívio e me ajudou a sair deste lugar problemático. Ainda em choque, eu não pensei muito. Eu fiquei ao lado dela e entrei em contato com muitos médicos, prestando atenção à sua condição o tempo todo. Ela bateu na parede e machucou seu braço. Eu ia imediatamente ferver alguns ovos para esfregar para ela, e seus olhos estavam cheios de pena. Ela sofria de insônia à noite. Eu também suportava o sono e ouvia vários tipos de música suave com ela, e também fervia algumas sopas nutritivas para ela. Antes, tudo que estava relacionado a ela me deixava triste. Agora ela está tão ferida para me salvar. Mas eu não tenho nenhuma reação. Esperei Suvanta e outros saírem. Até este momento. Mengial finalmente teve certeza de que a pessoa que eu sou agora não é mais a pessoa que ela conhecia. Eu não a considero mais como minha única e também não a amo mais. Depois de chegar em casa, meu humor melhorou gradualmente. Eu me deitei no sofá, bebendo o chá quente que me foi enviado. Lembrando a cena que aconteceu agora, ainda estava um pouco assustado. Eu estava prestes a reclamar com Suvanta. Quando me virei, vi ela agachada com um kit de primeiros socorros. Meus olhos estavam fixos em meu corpo. Eu me examinei de cima a baixo várias vezes, mas não vi nenhum ferimento, então fiquei ainda mais intrigado com o que ela estava fazendo. Eu não estou ferido. Por que você trouxe o kit de primeiros socorros? Suvanta não me respondeu. Então, apontando suavemente para o tornozelo dela, meu olhar seguiu e só então percebi que o calcanhar tinha um pequeno pedaço de pele arranhado por um fragmento de vidro. Ela pegou um cotonete e embebeu em álcool. O tom era excepcionalmente suave. Pode doer um pouco. Um pequeno ferimento como este. Eu normalmente não ligaria, então, vendo como ela estava preocupada, também fiquei um pouco sem graça. Não tem problema não tratar um pequeno ferimento, não se preocupe tanto. Embora eu tenha dito isso, no momento em que o álcool tocou a ferida, ainda inspirei com força. Depois de desinfetar, Suvantan pegou um curativo para cobrir a ferida, olhando para mim fixamente. Vou pedir para alguém trazer coisas à prova d'água mais tarde. Lembre-se de usar isso quando tomar banho nesses dias. Tenha cuidado para não deixar a ferida entrar em contato com a água. Use chinelos quando sair. Depois que fui morar com minha tia, longe de casa, e durante os 4 anos de faculdade e 6 anos de namoro depois de voltar para a China, estive sozinho em outra cidade. Era a primeira vez que encontrava alguém que se preocupava tanto com um pequeno ferimento meu. Além do espanto, também queria aliviar o clima e fiz uma pequena piada. Não precisa se preocupar tanto, talvez quando suas coisas chegarem, a ferida já tenha cicatrizado. Suvanta ergueu os olhos, olhando para mim fixamente, com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. O motivo de você se machucar hoje também foi por minha negligência, sou eu quem deve ser responsabilizada. Qualquer ferida dói, não quero que você se sinta mal no corpo depois de levar um susto tão grande. Então, estou sendo um pouco repetitiva, mas é sempre bom prestar mais atenção, então me escute desta vez. Yanzi, não sei se foi porque o tom dela era sincero demais ou por causa do remorso que passou pelos olhos dela por um momento. As cordas do meu coração foram tocadas algumas vezes, tremendo sem parar, não ousei olhar diretamente nos olhos dela. Abaixei os olhos e balancei a cabeça levemente. Depois que Suvantan saiu com o kit de primeiros socorros, recebi uma ligação de Tan Gogo. Pei Yanzi, você é tão cruel? Mengial se machucou tão gravemente para te salvar. Você não vai nem vê-la? Ouvindo sua acusação sem motivo, também não queria ser jogada nessa situação. Ri friamente. Se ela não tivesse me importunado constantemente, a lâmpada não teria caído na minha cabeça. Ela se machucou por sua própria culpa. Como isso pode ser colocado na minha conta? Não importa o que aconteça. Ela te empurrou para longe em um momento de perigo. Você realmente não se importa nem um pouco com o passado. Fiquei admirada com a cara de pau dela. Com preguiça de falar besteiras com ela, vi o curativo na minha perna e menti diretamente. Eu queria ir vê-la, mas também me machuquei na perna e não posso sair agora. Houve um silêncio de alguns segundos no telefone. Tan Gogo limpou a garganta e propôs novas condições. Se você não pode vir, tudo bem, mas o favor sempre tem que ser retribuído. Que tal isso?
Ouvi dizer que haverá um banquete de lançamento do projeto Yundão em um mês. Peça à sua secretária para enviar alguns convites. E então estará tudo resolvido. Então era isso que ela estava planejando? Não pude deixar de rir duas vezes. Concordei casualmente. Depois de desligar o telefone, enviei algumas mensagens para minha tia. Perguntei sobre os detalhes específicos do projeto e pedi que ela enviasse alguns convites amanhã. Nos dias seguintes, não importa o que eu fizesse, Suvanta me seguia. No começo, eu a convencia a cuidar de seus próprios assuntos. Mas ela sempre me respondia com a desculpa das férias de casamento. Gradualmente, percebi que, enquanto Suvanta estivesse por perto, não importava quais problemas surgissem no trabalho, ela sempre conseguia dar sugestões oportunas. Também me acostumei com a presença dela. Vivendo juntas dia e noite, as duas rapidamente se tornaram íntimas. Quando eu tinha que trabalhar até tarde da noite, Suvanta se sentava ao lado com seu computador, fazendo suas próprias coisas em silêncio. Ocasionalmente, se ela precisasse sair, também me avisava imediatamente, dizendo claramente o local e a hora de volta. Durante os intervalos, ela também saía comigo para passear. Me mostrou muitos lugares novos, interessantes e pequenas bugigangas. 2 semanas depois, durante o Festival da Primavera, as famílias Peiço combinaram de se reunir para comemorar o Ano Novo. As duas famílias, com mais de 10 pessoas, sentaram-se juntas, conversando animadamente, e as conversas sempre giravam em torno do casal recém-casado. A mãe de Pei, com um olhar de satisfação, olhou para o casal sentado ao lado dela, suspirando incessantemente. Yanzi tem um temperamento teimoso, exatamente como sua tia. Depois que se formou, eu pedi que ele voltasse para Jinbei. Mas ele não queria de jeito nenhum, insistindo em lutar sozinho lá fora. Eu não sabia o que fazer com ele. Vantan, se ele não fizer nada bem, você tem que ser mais paciente. Minha mãe estava reclamando de mim na frente de tantas pessoas, fiquei um pouco envergonhada. Justo quando ia me defender, Suvantan colocou a tangerina recém-descascada na minha mão. E disse com um sorriso, mãe, você está exagerando. Onde Yanzi é teimoso? Eu acho que ele é muito independente e tem muita opinião. No futuro, junto com a tia, definitivamente, ela será capaz de assumir as responsabilidades da família Pei. Devo aprender mais com ela. Isso me deixa ainda mais feliz. Vários dos mais velhos ouviram isso e começaram a zombar de mim. Meu rosto e minhas orelhas ficaram extremamente vermelhos. Suvanta notou a mudança na minha expressão e rapidamente inventou uma desculpa. Ela me puxou para o jardim. Depois de ser atingida pelo vento frio do inverno, minha tez voltou lentamente ao normal. Suvanta curvou os lábios em um leve sorriso e mudou de assunto proativamente. O jantar de amanhã. Você também vai? Vá. O convite de Amengial foi enviado pelas minhas mãos. Tenho que ficar de olho nela e ver qual é a intenção dela. Ainda tem convites extras? Me dê um também. Ao ouvir isso, levantei a cabeça e olhei para ela com surpresa. Este projeto ainda é bom. Mas você e a irmã mais velha não estão em Manjianshu ultimamente? Em um momento tão importante. Você ainda quer vir investigar? Suvanta sabia que eu estava brincando e piscou os olhos rapidamente em resposta. Claro que não estou interessada neste projeto, é só que não tenho nada para fazer durante os feriados e quero dar uma volta com você. Eu assenti em compreensão, lembrando que só tinha um convite restante, então arrastei para baixo para encontrar minha tia. O jantar de boas-vindas ao projeto foi marcado para as 7 da noite no maior hotel de Jinbei. O responsável pelo projeto caminhou lentamente até o palco para anunciar o início oficial do jantar. O carro da família Pei atrasou meia hora na estrada antes de chegar. Assim que as portas se abriram, Pei Ziao foi cercada por pessoas interessadas que estavam esperando na porta. Vendo tantas pessoas, não quis entrar nessa confusão. Puxei Suvantan para evitar a multidão e entrar. Nós duas não tínhamos vindo pelo projeto, então caminhamos despreocupadamente pelo corredor, apreciando a comida e o vinho tinto. Amengial, de pé no segundo andar com uma taça de champanhe, encostada no parapeito, me viu imediatamente cochichando com Suvantan. Neste último mês, ela pensou muito e eu já tinha desistido dela. Eu sou da família Pei e estou casada com Suvantan, nenhuma das duas famílias é alguém que ela pode ofender, então ela continuou se convencendo a deixar o passado para trás e encarar a realidade. Mas depois de tanta construção psicológica, vê-los aparecer na sua frente e agindo de forma tão íntima, ela ainda se sentia ressentida e seu rosto escureceu instantaneamente. Song Jinyan,
ao lado dela, seguiu seu olhar. E, depois de me ver, seus olhos também brilharam. Ela puxou Shiazivei e desceu as escadas. Tangogo viu isso e puxou Homenjiao para segui-las. As quatro atravessaram a multidão e vieram até mim. Apenas Shiazivei conhecia Suvanta, então ela se apressou em cumprimentá-la. Terceira senhorita. Faz tempo que não a vejo. Ouvi dizer que você se casou recentemente. Parabéns. Embora Suvanta não gostasse dos dois, ela ainda manteve uma elegância educada nesta ocasião. Ela acenou levemente em reconhecimento. Quem são essas duas? A cena ficou fria novamente. Shiazivei não se atreveu a falar mais e fez um sinal para Song Jinyan. Ela rapidamente deu um passo à frente e acenou para mim. Irmã Yanzi, lembra de mim? Nós nos encontramos há mais de 2 meses. Diante de sua atitude entusiasmada, eu retribuí com um leve sorriso. Senhor Song, faz tempo que não o vejo. Ao ouvir a voz dela, Amenjiao finalmente levantou a cabeça e, por acaso, viu meu olhar frio. Ela forçou um sorriso. Yanzi, faz tempo que não a vejo. Ouvi dizer que você se machucou naquele dia. Você está bem agora? Graças a você, estou me recuperando bem. Meu tom significativo fez o coração de Amenjiao tremer e uma expressão de culpa apareceu em seu rosto. Ela não pôde deixar de querer explicar, mas antes que pudesse falar, foi interrompida por Suvanta. Eu e Yanzi estamos acompanhando meu tio para participar do jantar. Não esperávamos encontrar a senhora Zivei aqui. Durante o ano novo. Vocês voaram de tão longe para Jinbei. Há algum motivo para isso? Ao ouvir isso, Tangogo rapidamente cutucou a mão de Shiazivei, sinalizando para ela aproveitar a oportunidade. Nossas famílias também têm algum interesse no projeto Yundão. Então pensamos em vir dar uma olhada. Ouvimos dizer que o tio de Yanzi é o responsável pelo projeto. Não sei se Vantan pode nos apresentar, considerando nosso antigo relacionamento. Suvanta não respondeu imediatamente, mas levantou a cabeça e olhou para mim. Como se estivesse pedindo minha opinião. Depois que os dois trocaram olhares, eu falei lentamente. Eu e Vantan gostaríamos de ajudar, mas vocês também podem ver que minha tia está muito ocupada agora. E temo que não seja conveniente. Os três trocaram olhares e entenderam que isso era uma recusa. Não querendo ofender ninguém, eles se despediram depois de algumas cortesias. Apenas Amenjiao permaneceu no lugar. Olhando fixamente para Peiyanzi, não quis falar com ela. Peguei em Suvanta e fui embora. Ela, no entanto, parecia ter perdido a alma, seguindo os dois, do salão para o segundo andar. E seguiu até ao jardim. Vendo que não havia ninguém por perto, Suvanta parou e virou-se. Com uma expressão fria, olhou para Amenjiao. A senhorita tem estado a seguir-me a mim e ao meu marido, tem algo a dizer. Só então Amenjiao percebeu que o seu comportamento era inadequado e apressou-se a pedir desculpa. Desculpe. Eu bebi demais, estou um pouco confusa, não consigo encontrar o caminho. Ao ouvir esta desculpa desajeitada, Suvanta riu levemente algumas vezes, mas o tom era extremamente frio. Um momento de confusão ainda vá, mas não fique sempre confusa. A presidente Pei valoriza os velhos tempos. Eu e a família não temos qualquer relação, não há velhos tempos nem nada. A intenção de ameaça nas suas palavras fez com que o coração de Amenjiao caísse diretamente no fundo do poço. Ela sabia que, com a capacidade da família Su, bastava Suvanta dizer algumas palavras, e a família poderia desaparecer de Xangai amanhã. Amenjiao não se atreveu a apostar na família para competir com ela. Só conseguiu morder os dentes e engolir este desgosto. Virou-se e voltou para o salão. Ainda não tinha entrado pela porta. Quando ouviu o barulho vindo de dentro, o barulho da multidão era particularmente claro. Presidente Pei. O seu sobrinho também tem alguma relação conosco. Você não olha para a cara do monge, mas olha para a cara do Buda. Beba este copo de vinho que oferecemos. Não pode ser. Embora não soubesse o que tinha acontecido lá dentro, ao ouvir esta frase, olhou com satisfação para os 4 rostos pálidos. Peiyanzi, que tinha sido ofendida, ficou com uma expressão fria. Sem deixar qualquer margem, anunciou em voz alta na frente de todos: hoje é o jantar de rotina de Yundao. Não é um atalho pelos fundos, já que todos receberam o convite. Por favor, ouçam atentamente a conferência de imprensa que vai começar. Não aprendam com estes poucos a seguir caminhos tortuosos, senão serão expulsos da festa. Não digam que eu, Peiyanzi, não vos avisei.
Quando mais de uma dezena de seguranças estavam a escoltar as 4 pessoas para fora, eu estava mesmo a voltar com Suvanta, o casal parou à porta. Olharam durante muito tempo e depois trocaram olhares, ambos viram sorrisos nos olhos um do outro. A voz do apresentador veio do salão. Parece que a conferência do projeto vai começar, as pessoas que estavam a causar problemas foram expulsas. Eu também não queria ficar aqui, então puxei-a e disse que queria ir para casa. Suvanta seguia-me em tudo. Enviou uma mensagem para Paisiel e depois foi embora de carro. Estes dias, o casal tem estado a viver na casa antiga. Os empregados da casa também foram para casa para as férias. A casa estava vazia. Os dois aconchegaram-se no sofá e assistiram a um filme. Perto da meia-noite, de repente, quis comer tanjion. Era feriado e também era tarde da noite. As lojas e os serviços de entrega de comida próximos estavam fechados. Ela olhou para as palavras "não pode ser entregue" no telemóvel e suspirou profundamente. Vendo a sua expressão preocupada, Suvanta mostrou um sorriso gentil no rosto, levantou-se e foi para a cozinha. Tirou um saco de farinha de arroz glutinoso do armário. Ao ver o seu movimento, eu aproximei-me curiosamente. Com os olhos cheios de surpresa, "Tu também sabes fazer tanjion?" Suvanta viu-me a mexer na farinha de arroz glutinoso. Sabia que eu também queria experimentar, então tirou 2 aventais e vestiu-me um. "Não, vou procurar um tutorial para aprender, deve ser simples." Achei que ela tinha razão, então abri rapidamente o telemóvel. Os dois fizeram durante mais de 1 hora seguindo o tutorial. Só então conseguiram amassar à força um tanjion grande e um pequeno, com formas diferentes, depois de a água ferver. Eu quis colocar os tanjion. Suvanta teve medo que eu me queimasse, então pegou rapidamente no prato e pediu-me para ir buscar 2 tigelas. Não havia vinho de cozinha em casa, então ela colocou um pouco de açúcar mascavado para temperar. Quando as 2 tigelas de tanjion foram servidas, já tinha passado da meia-noite. Eu usei uma colher para pegar no maior tanjion da tigela e mostrei-lhe com orgulho: "O maior está aqui comigo, parece que vou ter boa sorte este ano." Suvanta olhou para mim com um sorriso no rosto. Eu dei uma dentada. A expressão orgulhosa no meu rosto congelou durante alguns segundos e depois voltou ao normal. Vendo a mudança na minha expressão, Suvanta perguntou sorrindo: "Não está bom?" Os meus olhos rodaram algumas vezes, acenando freneticamente com a cabeça. E depois estendi a colher na frente dela e incentivei: "Está particularmente bom. Queres experimentar?" Suvanta apenas olhou de relance, e sabia que este tanjion que eu amassei, com um recheio grande, não estava cozido. Mas ela não hesitou nem por um segundo, baixou a cabeça e comeu a metade restante do tanjion, vendo que ela tinha sido enganada. O sorriso secreto no canto da minha boca estava quase a arrebentar. Levantei rapidamente a mão para cobrir o rosto. "Está bom, não está?" O meu tom estava cheio de alegria maldosa, mas o rosto de Suvanta revelou uma expressão de prazer, e levantou o polegar. "Está bom, docinho, glutinoso, muito do meu agrado." Ao dizer isto, os seus olhos brilhavam, o que me deixou incerto se ela estava a dizer a verdade, mas ela ainda acreditava no seu paladar. Larguei diretamente a colher, levantei o seu queixo com uma mão, e abri-lhe a boca à força. Suvanta engoliu diretamente o que tinha na boca. Quando me esforcei para abrir a sua boca, não vi nada. Seu rosto imediatamente mostrou uma expressão de decepção. "Claramente está cru. Você está me enganando, não é?" Os dois rolaram do sofá, brincando e fazendo barulho. Afinal, caíram no tapete, rosto com rosto, nariz com nariz. A atmosfera no ar instantaneamente se tornou ambígua. Sem hesitação, eu conseguia até ouvir o som do meu coração batendo forte no peito. Minha mente me dizia que eu deveria soltá-la nesta situação, mas na prática, eu não queria levantar a mão. Com o passar do tempo, a respiração de ambos se tornou cada vez mais rápida, e a temperatura da pele intimamente conectada também estava aumentando rapidamente. Suvanta conseguia ver seu próprio reflexo nas minhas pupilas. Ela não pôde deixar de levantar a mão, querendo tocar meus longos cílios. Em seguida, fechou os olhos em silêncio. Às vezes, não se manifestar também é uma atitude. Eu entendo bem isso. Inclinei-me e gentilmente me aproximei de seu ouvido. "Posso?" Ouvindo meu pedido íntimo. Suvanta sentiu como se seu coração fosse parar. Ela sabia o que eu queria dizer, e sentiu como se estivesse pegando fogo. Acenou levemente com a cabeça. No segundo seguinte, o mundo girou. Ela estava em meus braços. Entre o contato dos lábios e dentes, a respiração de ambos finalmente se fundiu em uma só, e o beijo ainda era muito longo.